pessoal! Essa é mais uma aula e o tema é Clima e Atividades Humanas. Para você que chegou agora, inscreva nesse canal e dê o seu like nesse vídeo. Clima e Atividades Humanas. No nosso dia a dia, podemos perceber a mudança de hábitos e atividades humanas devido ao clima. Temos 3 exemplos disso. Os vestuários. Usamos vestuário de frio, como meia, jaqueta, gorro, durante o inverno. No verão, roupas frescas e leves, como camiseta, bermuda, etc. 2. Esportes. Países das zonas temperadas e polar tendem a praticar mais os esportes na neve do que em espaços abertos, como o futebol. Já em países da zona tropical, como o Brasil, ocorre a predileção por esses esportes e torna-se praticamente inviável a prática de esportes na neve. Então, quando nós temos as Olimpíadas aí, nós temos as Olimpíadas de verão e as Olimpíadas de inverno. Enquanto nas Olimpíadas de verão, o Brasil aí recordista, no futebol, no vôlei, participa bem de vários tipos de competição. Nos esportes na neve, quando chega a Olimpíadas na neve, o Brasil praticamente não tem representantes, ou não tem representantes que ganhem, as competições das Olimpíadas de inverno, porque nós não temos um clima que seja propício a esses esportes. 3. Moradias. São construídas de forma adaptada, pois em regiões com temperaturas baixas há moradias com telhados inclinados para que a neve não se acumule sobre eles. Isso também ajuda na hora que a neve seca a descer e escoar a água mais rapidamente. Já em outros lugares predominam as moradias de teto plano, por ter uma menor necessidade de escoamento de água. Consequências dos fenômenos climáticos. Apesar dos avanços técnicos e tecnológicos dos últimos 150 anos, não estamos imunes às consequências relacionadas à intensidade de alguns fenômenos climáticos, como a onda de frio ou calor intenso, chuvas torrenciais, furacões, grandes períodos de seca, estiagem, nevasca, etc. Mesmo sendo previstos com a ajuda de satélites e computadores, é impossível contê-los. Uma consequência das mudanças climáticas na cidade é uma maior incidência de raios e tempestades. Então, eu trouxe para vocês aqui um exemplo disso, que em janeiro de 2020 ocorreram inundações em vários bairros de Belo Horizonte, caíram árvores, etc., causando diversos prejuízos para a cidade. Então, o ser humano ele não consegue controlar a natureza. Então, mesmo que a gente possa prever alguns dos acontecimentos, nós não podemos evitar com que eles ocorram. E o ser humano tem modificado muito o clima, Então, algumas dessas consequências são o aquecimento global, o aumento da poluição na atmosfera. Nós temos aqui no canal uma aula sobre aquecimento global. Eu vou deixar o izinho aqui em cima para vocês clicarem e assistirem essa aula para aprender um pouco mais sobre esse assunto. Ou ao final da correção ou desse vídeo, vocês podem clicar na tela final, ok? Clima e atividades econômicas. O clima interfere em diversas atividades econômicas, como nas indústrias, comércio e turismo. Um dos setores mais influenciados é a agricultura, pois elementos como a temperatura e umidade do ar influenciam o plantio, a colheita, a armazenagem, o transporte e a comercialização dos produtos. Então, só para a gente ter uma ideia, existem alguns produtos que eles são mais baratos ou eles têm maior disponibilidade em determinadas épocas do ano do que outros. Então, por exemplo, quando esse produto, a manga, geralmente ela dá na época de verão, Então, a manga fica barata e em maior fartura nessa época de chuvas de final do ano. Porém, quando chega nessa época de inverno, já é mais difícil encontrar a fruta, então ela fica mais cara e mais escassa. Na pecuária, os fenômenos climáticos podem afetar a qualidade e a quantidade dos pastos, influenciando na produção de leite e carne. Ok?
Obrigado por terem ficado aí até o final da aula. Inscreva-se no canal, dê o joinha, hein? E até a próxima. Tchau, tchau!